Passagens marcantes pela seleção da França, Dimitri Payet chega para ser o novo reforço do Vasco para esta temporada. Conheça um pouco mais sobre o jogador francês depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligada aqui no YouTube, trago mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar de Dimitri Payet, 36 anos, 1,75 m, ex-jogador do Olympique de Marseille e também da seleção francesa. Chega aí para reforçar a equipe de Ramon Dias, para reforçar a equipe do Vasco nessa temporada, para tentar tirar o Vasco aí dessa posição incômoda. Aliás, o Vasco tem trazido alguns jogadores interessantes. Na semana passada, nós mostramos aqui um pouco mais sobre o Pablo Veguete, deixar o card aqui em cima para vocês acompanharem. Um jogador interessante, já estreou inclusive fazendo gols. Mas antes de falar do Payet, pedimos para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão os nossos conteúdos. E lembrando, o nosso Fala Adriano Esporte Clube está ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, trazendo tudo que de melhor acontece no nosso futebol. O Payet teve grande destaque na seleção francesa, né? Despertou o interesse de diversos clubes europeus. Já é um jogador experiente, já é um jogador rodado, tem 36 anos, né? Ficou livre no mercado após 3 temporadas jogando pelo Olympique de Marseille, onde ele fez muitos gols e deu muitos passes aí, é um jogador da criação, um jogador do último passe, é um jogador que também pisa muito na área para fazer gols, ou seja, é um jogador bastante interessante, que vai agregar muito ao Vasco e vai agregar também muito ao nosso futebol, vai agregar demais ao futebol brasileiro, a presença do Payet no time do Vasco, e o Ramon Dias aos pouquinhos vai chegando, vai montando um time interessante no decorrer desta temporada. Para a gente poder falar um pouco do Payet, a gente tem que entender como é que joga o francês, né? Ele que joga ali pela esquerda ali, trazendo um pouco mais para dentro, ou para clarear no passe, ou de repente até um arremate de fora da área. Nesta última temporada, o Payet jogou 24 jogos, mas iniciou somente 9. Por isso que o mapa de calor dele não está tão preenchido assim, mas dá para ver que o Payet joga um pouco mais pela esquerda, trazendo para dentro, ou para tentar o passe, ou até mesmo para tentar o arremate de fora da área. Um jogador que arrisca muito bem, tem um chute muito interessante, chute muito forte e com muita qualidade, pode aí dar ao Vasco também chutes de fora da área, remate de fora da área, e também o Payet tem uma qualidade muito legal, que é o passe. O seu passe é muito refinado, um jogador de passe rápido, de aproximação, ou seja, o Vasco está trazendo então um grandioso jogador, por mais que tenha 36 anos de idade, o Payet está em boa forma física, e aí não fez uma boa temporada pelo Marseille na temporada passada, mas os jogos que ele jogou, ele desempenhou um bom trabalho, desempenhou um bom desenvolvimento no jogo, e aí pode chegar à equipe do Ramon Dias com o patamar, elevar um pouco mais o patamar da equipe do Vasco da Gama. Quando a gente já vê a posição do Payet, analisando aí a posição detalhada do campeonato francês, a gente começa a observar que a posição preferida dele é o meio mais ofensivo, mas nada impede de ele cair ou pela esquerda, como no mapa de calor indicou, que ele cai um pouquinho mais pela esquerda, trazendo um pouco para dentro, ou até mesmo o Payet pode ser aquele centroavante, aquele falso 9, quando o Vasco quiser não ter um centroavante como, por exemplo, o Veguete, que é um jogador de área, o Payet pode ser esse jogador ali fazendo aquele falso 9, mas não é uma das suas qualidades. A qualidade do Payet é ser aquele meio ofensivo ou caindo mais pela esquerda. Quando a gente analisa a formação da equipe do Olympique de Marseille, a gente vê um esquema com 3-4-2-1, né? Um esquema bem interessante, o Payet jogando ali um pouco mais à frente, sendo um ponta pelo lado esquerdo, mas que também dá o apoio, né? Quando vai retomar a bola, a equipe do Marseille sempre ataca em blocos, então o Payet joga ali pelo lado esquerdo, trazendo sempre para dentro para dar o passe, como a gente vai começar a ver nos vídeos do Payet, por exemplo. Quando a gente começa a ver os gols, né? O Payet pisa muito na área para marcar, né? Um jogador que faz muitos gols, um jogador que tem qualidade no perna direita. Aliás, o Payet é ambidestro, então ele pode estar ou com a perna direita ou com a perna esquerda também, e faz lindos gols como esse aí que nós estamos vendo no vídeo. Ou seja, é um jogador muito interessante, um jogador que sabe o que está fazendo com a bola, é um jogador de muita qualidade técnica e vai trazer o Vasco, então, muita qualidade ao meio de campo da equipe do Vasco da Gama. O Payet, então, na última temporada jogou 9 jogos completos, de 24 que ele entrou, ele jogou 9 jogos completos, não teve uma temporada tão boa assim, mas o Payet é um jogador que é um grande preparador de jogadas, é um jogador que prepara muitas jogadas para os jogadores que chegarem, né? É um jogador interessante, daquele último passe, né? Que ele sempre deixa o jogador na cara do gol, ele gosta de deixar os jogadores na cara do gol, então tem um passe muito apurado, e aí nas estatísticas do campeonato francês, o Payet aparece como um dos principais passadores do campeonato. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, peço que você se inscreva no nosso canal e ative aí as notificações para que você receba mais e mais informações e, claro, dá aquele joinha para que chegue mais e mais torcedores do Vasco. Quando a gente começa já a analisar o Payet jogando ali
né, no meio de campo ali, dando esse último passe, aquele passe de qualidade. Ele joga mais ou menos nessa faixa de campo ali, dessa vez que era um pouco mais para a direita, mas ele sempre consegue esse último passe, aquele último passe que deixa o atacante livre para marcar gols. É um passe mais uma vez apurado. É um jogador muito interessante, né? Que nessa construção de jogada da equipe do Marcelo, ele já sempre joga ali um pouquinho aberto pelo lado esquerdo, mas pode percebendo que ele vai sempre tentar o passe, tentar o jogador na última linha, o jogador mais posicionado. É um jogador que então que tem isso como qualidade, o seu passe no seu pé direito, embora seja ambidestro, né? Quando a gente conclui um pouco mais, ele já é aquele jogador do último passe, um jogador que tem aquela qualidade naquele tapa para o jogador. É um jogador que tem muita facilidade, né? Desde quando era um pouco mais jovem, o Payet sempre teve essa facilidade de dar esse último passe, de colocar o companheiro na cara do gol. Então, o Vasco contratando, trazendo um grande jogador, um jogador francês, um craque, né? Um craque francês, embora esteja aos 36 anos, já praticamente finalizando sua carreira, o Payet tem grandes qualidades, grandes virtudes que podem agregar aí a equipe do Ramon Dias. O Vasco está se remoldando, o Vasco está, aos pouquinhos, o Vasco vai montando um time interessante, um time encorpado, para tentar sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem pretensões de outros campeonatos, tem que brigar para se manter na Série A. E tem trago alguns jogadores interessantes, né? Como por exemplo o Pablo Veguete, que nós trazemos aqui como joga o Veguete na semana passada, e agora elevando um pouco mais seu patamar, trazendo o francês Dimitri Payet, de 36 anos, 1,75 m, que estava jogando as 3 últimas temporadas pelo Olympique de Marseille da França. Então é isso aí. Se você gostou do nosso conteúdo, pedimos mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal e ative aí as notificações para que você receba tudo em primeira mão. E se você tiver aquele jogador específico que está chegando no seu clube de coração, deixe nos comentários aí, que eu tenho certeza que minha equipe aqui vamos trabalhar esse jogador, vamos trazer tudo o que de melhor esse jogador faz aí, desde o posicionamento dele lá no campo, em outra equipe, e como é que ele vai se encaixar aí no seu time. Seguimos a meta então. Fala Adriano, se encerra por aqui, esperamos você no próximo vídeo. Até lá então, tchau, tchau.